Ezequiel. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus. Então, eu sou o pastor Darcy, e antes que você venha me dizer que você tem uma tia que se chama Darcy, eu já sei. Mamãe e papai escolheram muito bem o nome dele, Douglas. O meu eles achavam que ia nascer uma menina. Quando nasceu essa belezura, eles não tinham nome para pôr. Então, meu pai foi até lá o cartório, sem nome de homem, porque só tinham pensado em nome de menina. Com toda a euforia do primeiro filho, ele nem conversou com a minha mãe qual nome deveria ser colocado no neném. E com as dificuldades de comunicação, ele falou, bom, já que não tem um nome conversado com a minha esposa, vou pôr o meu mesmo. Não é? Então, ele sofreu com Darcy, ele quis que eu sofresse também. Não é? Mas Deus, na sua graça, me deu a sabedoria de achar o meu nome na Bíblia. E Darcy tem na Bíblia. Mateus 7,7, pode abrir aí. Está escrito lá, pedi e Darcy vos-á. Então, você de agora em diante, quando ler esse texto, você lembra de orar pelo pastor Darcy. Você nunca mais vai se esquecer disso. Mas eu quero apresentar uma pessoa que tem sido uma bênção no meu ministério pastoral. Deus tem feito maravilhas através da vida da minha esposa. Então eu peço que a Denise fique em pé, por favor, para que a Igreja Presbiteriana do Brasil em Araraquara conheça a beleza da minha esposa. Estou com um dos meus filhos aqui, o Daniel. Daniel, você está onde? Ele está aqui? Fica em pé o Daniel, não é? O nosso caçula, muito obrigado, Daniel. E a nossa primogênita não está, mandou um abração para o tio Douglas no dia da sua ordenação, porque ela está servindo ao Senhor um mês todo na Palavra da Vida em Caldas Novas, desde o dia 25 de dezembro até o 25 de janeiro, ela estará lá, a Débora, a nossa filha. Eu estou, assim, num momento misto de intensa e profunda alegria pela ordenação do Douglas, mas também num momento intenso e profundo de nostalgia, porque eu sei quanto o meu pai, que já está com o Senhor desde 2001, e a minha mãe, desde maio do ano passado, oraram para ver os seus filhos servindo ao Senhor de tempo integral. E esse momento é um momento especial para nós como família, esse momento da ordenação ao ministério pastoral do Douglas, que eu tenho ouvido e eu tenho tido o privilégio, um grande orgulho de ser irmão desse pastor reverendo Douglas a partir de hoje, de tantas pessoas que têm podido ouvir e aprender a exposição bíblica que ele tem feito pelo Brasil afora. E quero dizer a vocês, Igreja Presbiteriana de Araraquara, ao pastor Ezequiel, todo o colegiado de pastores, presbíteros, a todos vocês, que essa igreja há de ser grandemente abençoada por doar o Douglas para a edificação de tantos outros no Brasil afora. Então, eu quero agradecer a vocês pelo privilégio que outros têm tido de poder ouvir a palavra de Deus através do ministério do Douglas, como uma manifestação da bondade, do carinho e do amor de vocês em cedê-lo muitas vezes para que outros aprendam a palavra de Deus. Vamos orar pedindo que o Senhor nos atenda agora com toda a sabedoria dos céus. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti porque precisamos da ação do Teu Espírito iluminando as nossas mentes para interpretarmos a Tua palavra de maneira que o Senhor seja agradado na beleza da Tua sabedoria. Rogamos também por toda a ação do Teu Espírito em nossos corações, em nossas almas, para que, Senhor, ao aplicarmos a Tua palavra, o Senhor também seja agradado na beleza da Tua santidade.
Rogamos, Senhor, por nós, que o Senhor atenda à necessidade do nosso coração. Sabemos que a Tua palavra é poderosa, é eficaz, é viva, e ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos ensina e nos educa. Então, nesses momentos, Senhor, que vamos ouvir a Tua palavra, entregamos todo o nosso coração à ação do Senhor, do Teu Espírito que habita em nós. E, Pai, eu peço que o Senhor não permita de maneira alguma que eu macule ou estrague a Tua mensagem. Usa-me, Senhor, apenas como um instrumento vocal da Tua vontade e do Teu querer neste momento. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ordenação pastoral, falar de pastor é lembrar de alguns momentos assim, muito gostosos. Alguns engraçados. Outro dia eu estava fazendo um cadastro em algum lugar e eu disse, a pessoa me perguntou, qual é a profissão do senhor, o que o senhor faz na vida? Eu falei, eu sou pastor. Ela perguntou assim, o senhor não trabalha? Isso é uma coisa engraçada de ser pastor. Mas há aqueles momentos fantásticos. Nunca hei de me esquecer de momentos em que marcaram a minha vida pastoral. Quando pastoreei próximo de vocês aqui, na cidade de Rio Claro, na década de 80, estávamos ali num momento difícil, diante de desafios enormes na igreja, e dois meninos, que hoje já são homens, não é, feitos, sentavam sempre do meu lado na igreja. Eu ficava assim, nos primeiros bancos, esperando o momento de pregar, enquanto o pessoal dirigia o louvor, e então toda a liturgia tinha a sua função. E esses meninos sempre estavam do meu lado. E o dia em que eu mais precisava de um alento, eu estava ali orando, pedindo que o Senhor consolasse muito o meu coração. Em silêncio, nenhum deles estava ouvindo nada. E um deles passou a mão nas minhas costas assim e disse, pastor, eu quero que o senhor saiba que eu amo muito você. Nunca vou me esquecer do Leandrinho, que agora já é o Leandrão. Desses momentos deliciosos do ministério pastoral. Mas ser pastor é alguma coisa também que chama a atenção das pessoas. E muitas vezes as pessoas estão olhando para o pastor e dizem, olha, ser pastor é uma coisa interessante, porque quando ele fala, todo mundo fica quietinho e ouve ele falando, não é? Às vezes eu estou lá na porta para cumprimentar o pastor e eu vejo pessoas dizendo assim, pastor, tem um franguinho assado em casa, vai lá comer com a gente. Olha, ser pastor come bem na casa dos outros, não é? As pessoas atendem, não é? Quando ele fala. E um rapaz vendo tudo isso, ele falou, eu vou ser pastor. Vou virar pastor. E ele chegou para o pastor da igreja e disse assim, pastor, eu estava pensando, e eu entendo que eu devo ser pastor. E o pastor falou, verdade, filho, conte-me o seu chamado então. E ele disse, chamado, pastor? Que chamado, pastor? Filho, quem quer ser pastor tem que ter um chamado, meu filho. Deus tem que chamar você. Pastor, eu não tenho chamado ainda, mas eu vou ter. Eu tenho certeza que eu vou ser chamado para o ministério pastoral. Passou uma semana, estava ele lá na fila de novo, chegou para o pastor, pegou com as duas mãos na mão do pastor, não é? Balançou assim e falou, pastor, eu recebi o meu chamado para o ministério pastoral. E o pastor ficou meio desconfiado, a conversa tinha acontecido na semana passada, e o pastor falou, olha, espera um pouquinho, deixa eu acabar de cumprimentar o pessoal, nós vamos para o gabinete e nós vamos conversar. Aí chegaram no gabinete e o pastor disse, então conte-me agora, você recebeu um chamado de Deus? Me conte. Pastor, naquele dia que eu conversei com o senhor, eu fui para casa pensando no ministério pastoral. Veja bem, ele nem orou, ele só pensou. Pensei no ministério pastoral e fui dormir, pastor. E eu tive um sonho celestial, pastor. E naquele sonho veio uma nuvem assim, pastor, pairando celestial no meu sonho, azul, sabe, um azul celeste, pastor, assim, divino, de Deus, não é? E parou assim, bem no centro do meu sonho. E tinha 3 letras na nuvem, pastor. E o pastor disse assim,
3 letras, meu filho. E quais eram as 3 letras que tinha na nuvem? E ele diz, pastor, V, P e B. E o pastor perguntou, filho, o que significa V, P e B? Ele falou, pastor, eu não sei como o senhor não entende. O senhor não foi do seminário? O senhor não fez hermenêutica? O senhor não fez princípios de interpretação bíblica, métodos de interpretação bíblica? O senhor passa anos lá estudando seminário, fez pós-graduação, é um doutor em teologia e não consegue entender o que Deus está falando comigo. E o pastor disse, não entendo o que Deus falou com você. O que significa VPB? E ele falou, é meu chamado, pastor, vai e prega a Bíblia. O pastor disse, filho, você está errando. Deus está te chamando para ser agrônomo. Agrônomo, pastor? É, porque V, P e B, meu filho, é vai plantar batata. Porque não é assim que as coisas acontecem. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias. O profeta Jeremias nos conta qual é o propósito de Deus. Não somos nós que decidimos ser pastores. Não são pessoas que veem o ministério pastoral acontecendo, acham bacana ser pastor, então eu decido ser pastor, como tem acontecido em muitos guetos por aí. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Deus tem um interesse no pastoreio do seu povo. Por isso ele diz que é Ele quem dará. E dará pastores segundo o seu coração, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, para que apacentem as suas ovelhas com conhecimento e com inteligência. É assim que é o processo de Deus. Deus chama um homem, prepara esse homem através de vários momentos da sua vida, experiências que esse homem tem com Deus. Esse homem é levado por Deus a ter experiências das mais incríveis que você possa imaginar. E vai preparando o coração de um homem, vai preparando a vida desse homem, vai preparando a esposa desse homem, vai preparando a família desse homem. E aí ele diz para a sua igreja, ele diz para o seu povo, agora eu estou dando para vocês um pastor segundo o meu coração, que apacentará vocês com conhecimento e com inteligência. Esse é o processo de Deus. É assim que Deus trabalha para dar pastores para a sua igreja. E Deus dá pastores para a igreja e para o seu povo, aqui no caso, para o povo de Israel, e para nós como igreja, como seu povo também, porque Ele quer que nós sejamos pastoreados. Deus não daria pastores para nós, Deus não levantaria homens e os consagraria ao ministério pastoral se Ele não desejasse que você, igreja, fosse pastoreada. Então eu quero dar alguns conselhos de Deus para nós nesta noite. Primeiro, para a igreja, que precisa ser pastoreada. Deus dá pastores ao seu povo porque Ele quer que você, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus netos, sejam pastoreados. Por isso, em Hebreus capítulo 13, nós encontramos Deus falando para nós como igreja. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Todos nós que somos pastores hoje, um dia fomos pastoreados. Um dia, como parte da igreja, também tivemos o privilégio, tivemos a alegria, tivemos o prazer, a boa ventura de sermos pastoreados. Olha só o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 7. Para nós, como igreja, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Eis a palavra para nós, como igreja, com relação aos pastores que Ele tem colocado aqui
na Igreja Presbiteriana de Araraquara. Deus quer que você, como igreja, lembre-se dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Deus quer que você tenha lembranças da pregação desses homens que Deus tem colocado como pastores sobre vocês. Vocês precisam se lembrar do que eles falaram para vocês. Essa palavra lembrai-vos, na língua original, é mneumo. E nós temos uma palavra muito interessante que a gente conhece bastante, que é amnésia. A amnésia é exatamente o contrário do que está aí em Hebreus 13:7. Deus não quer que eu tenha a amnésia da palavra que os pastores pregaram para mim. Deus quer que você se lembre, que você tenha mneumo, que você se lembre na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, e aí você volta, não sei se aqui o culto é na quarta ou na quinta, no dia de semana, na quarta, você vai ouvir a pregação dos seus líderes de novo, e a Deus quer agora que você continue lembrando na quinta, na sexta, no sábado, aí você volta no domingo, esses homens pregarão a palavra de Deus de novo, e o que Deus pede para você? Lembre-se do que eles estão pregando para vocês. Deus quer que nós sejamos pastoreados. Por isso Ele nos dá pastores. E pede que lembremos. Pede que nós consideremos atentamente a vida desses homens. Os imitando na sua fé. Eu preciso olhar para os pastores. Olhar para o reverendo Ezequiel. Olhar para o reverendo Douglas. Olhar para os outros pastores que vocês têm aqui no colegiado. E então vocês precisam olhar para esses homens e imitá-los na sua fé. Esse é o desejo de Deus com relação a nós, pastores. Deus fala à igreja, lembrem-se, imitem. Mas também no versículo 17 nós encontramos a palavra de Deus dizendo, obedeçam. Aí é difícil. Como é difícil obedecer o pastor. Como é difícil seguir o que o pastor pede, prega e fala. É interessante que o verbo obedecer na língua original significa ouça como quem está debaixo para aprender. Porque na cultura do Novo Testamento, quem sabia que precisava aprender, sentava aos pés do mestre. Lembra de Paulo? Aos pés de Gamaliel. Lembra do povo com Jesus? Aos pés de Jesus. É alguém que reconhece que precisa ouvir de baixo a voz que vem de cima. Os homens que Deus coloca como pastores na igreja são instrumentos que Deus usa, vocal, pessoal, através do seu ensino e do seu testemunho de vida, para falar a nós, para indicar para nós qual é o caminho que Ele deseja que nós sigamos. E olha só o que diz o texto, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Douglas, esse é um dos textos que eu mais temo quando leio. E creio que o reverendo Ezequiel também. Porque você agora como pastor, você há de saber que um dia você estará na salinha com Deus, dando conta das almas que Ele colocará a você para pastorear. Nunca esqueça esse texto. Escreva esse texto e ponha no espelho do seu banheiro. Ponha no espelho do seu carro. Ponha na porta do seu gabinete. Ponha na mesa do seu escritório. Lembre-se que nós teremos que prestar contas para Deus. E para que reverendo Ezequiel, reverendo Douglas e todos os demais reverendos que Deus colocar sobre sua vida, não prestem conta gemendo,
mas com alegria obedeçam. Obedeçam. Porque dói ao coração de um pastor quando ele vê as suas ovelhas se metendo em terreno de lamaçal, em terreno de sujeira, vendo suas ovelhas estragarem a sua lã, estragarem a sua cor, estragarem a sua vida. Isso é o que Deus espera de vocês como igreja, com relação aos seus pastores. Mas como vimos aqui, existe para os pastores um momento muito difícil. E agora alguns conselhos para você, Douglas. Você há de prestar contas e por isso precisa cuidar para pastorear o rebanho de Deus como Deus quer. Então convido vocês a abrirem as suas Bíblias comigo em 1 Pedro capítulo 5. Assim como o dever da igreja é ouvir e aprender e buscar conselhos com seu pastor, diz reverendo Richard Baxter, um pastor puritano do século XVII, e citando um homem que ele conhecia chamado William Garnall, ele dizia assim para as igrejas: ovelhas, saiam em busca de seus mestres e não espere que eles saiam atrás de vocês. Também, Richard Baxter, falando para os pastores do século XVII, no ano de 1665, ele disse assim: lembrem-se, pastores, o dever de um pastor é ministrar e ensinar a sã doutrina à sua igreja. Em 1 Pedro capítulo 5, nós encontramos aqui alguns conselhos de Deus para o pastoreio da igreja. Se você, Douglas, observar isso, tenho certeza que quando estiver diante de Deus, terá facilidades em prestar contas. Olha só o que diz o texto. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Primeiro conselho, Douglas. O apóstolo de verdade, apóstolo Pedro, que viu o Senhor Jesus, que andou com o Senhor Jesus, que tocou no Senhor Jesus, que aprendeu com o Senhor Jesus, que tomou uma disciplina, 2, 3, bastante do Senhor Jesus. Esse apóstolo de verdade, esse sim é apóstolo. Ele faz questão de se autonominar presbítero. Ele faz questão de se chamar pastor. É engraçado que nos nossos dias, aqueles que não têm nada de apóstolo, porque não estiveram pessoalmente com Jesus, não tocaram em Jesus, não andaram com Jesus aqui na terra, como o outro apóstolo diz, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, insistem em querer ser chamados de apóstolos hoje. Estão invertendo a palavra de Deus. Os apóstolos querem ser chamados de pastores. Apóstolo Pedro, apóstolo João, o apóstolo Paulo. Mas hoje, eles estão invertendo isso. E querem ser chamados de apóstolos. Fuja disso. Isso não é de Deus. Deus quer que você seja presbítero. Deus quer que você seja bispo. Deus quer que você seja pastor. Segundo conselho de Deus para você. Pastoreie o rebanho de Deus que há entre você,
não por constrangimento, mas espontaneamente. Haverá momentos, Douglas, no ministério pastoral em que você ficará constrangido. Mas a palavra constrangido, ela tem um significado para nós um pouco diferente do que é esse aqui. Constrangido para nós é a ideia de envergonhado, não é? Na verdade, esse termo na língua original aqui é pesaroso. Não pastoreie o rebanho de Deus como um peso. Não pastoreie o rebanho de Deus. Eu sou pastor, vou ter que levantar de novo, ter que atender aquelas ovelhas, não é? Que o Senhor me deu problemas, dificuldades. Nunca. Deus diz, eu não quero em vós, pastores, um peso. Eu quero que vocês pastoreiem o meu rebanho espontaneamente. Essa palavrinha significa levemente. Levemente. Entrega ao Senhor e sempre será leve o seu fardo. Também a palavra de Deus diz que não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Costumo dizer aos meus alunos no seminário Bíblia Palavra da Vida, que se eles estão no seminário se preparando para ser pastor, para ganharem dinheiro e ficar ricos, são as pessoas mais insensatas, desculpe a palavra aqui, e mais burras que tem na face da terra. Porque essa não é a proposta de Deus. Então nunca devemos pastorear com sorte da ganância. Como temos visto por aí, em alguns guetos, indivíduos com uma sorte da ganância, com uma ganância para lá de exacerbada, exagerada. Essa sorte da ganância também na língua original significa um apetite voraz por ganhos materiais, mas de boa vontade. Pode ser que Deus peça um dia para você pastorear sem qualquer ganho, através de uma crise, de uma dificuldade. Isso será difícil acontecer nos nossos dias, porque estamos vivendo um momento economicamente favorável no Brasil, mas já tive a experiência de pastorear uma igreja que chegou para mim e falou, pastor, nós estamos em crise, perdemos os nossos empregos, não temos mais como sustentar o senhor vai embora? Não, não vou embora. Eu vou ficar e vou sofrer a crise com vocês. E nunca comi tão bem. E nunca vi a ação de Deus tão maravilhosamente em nossa vida do que por aqueles 8 meses em que aquela igreja não tinha condição de sustentar o seu pastor porque estava em crise financeira. Então nunca por sorte da ganância, mas sempre de boa vontade. Mas igreja, lembre-se, os seus pastores não têm sorte da ganância, mas precisam ser cuidados pela igreja, como homens de honra. E aí Tessalonicenses diz que esses que vos ensinam e pregam a palavra, devem ser considerados com honra, participarem dos bens que vocês têm, e serem dignos de dobrados honorários. Sou muito à vontade aqui, porque eu não tenho qualquer relação com esta igreja em questão de meu sustento. Mas a igreja precisa aprender que precisa cuidar muito bem dos seus pastores. E sei que vocês fazem isso muito bem aqui em Araraquara. Parabéns. Por último, Douglas, conselho de Pedro, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Dominadores é alguém que está acima, olhando assim com o nariz todo arrogante e altivo para as ovelhas, dizendo, vocês estão abaixo de mim. Nunca. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que aquele que quer ser o primeiro, aprenda a servir. Aquele que quer ser líder, aprenda primeiro a se colocar como servo daqueles que estão sob sua liderança. Mas como tipos, essa palavrinha modelo é tipo, não é? Não ser o tipinho do reverendo,
mas ser um tipo de reverendo que de fato deve ser copiado, seguido por toda a sua igreja. E assim, Douglas, quando o Supremo Pastor Jesus Cristo se manifestar, há uma coroa que só os pastores receberão. Desculpe, igreja, mas essa é para os pastores. E não fui eu que inventei isso. Deus é que falou. Só os pastores receberão a imarcessível coroa da glória. Anime-se. Anime-se. Há uma coroa que Deus dará àqueles que pastorearem fielmente. Quero terminar, Douglas, com um último conselho, que está em Atos capítulo 20, versículo 28. Comentei com o Douglas hoje à tarde sobre um grande livro chamado Pastor Aprovado, de Richard Baxter, escrito em 1665, que fala alto e audivelmente ao coração de qualquer pastor nos dias de hoje. E nesse livro, Richard Baxter estava para fazer uma reunião com os pastores da sua terra, Inglaterra, como reação, inclusive, a ideias, a posturas que pastores estavam tomando na Inglaterra, erradas com relação à palavra de Deus. Mas ele ficou doente e ele não pôde ir nessa reunião. Então ele escreveu uma carta. Essa carta é esse livro, dizendo o que ele gostaria que os pastores pensassem, o que os pastores observassem. Ele usou toda a sua argumentação, a base foi Atos 20, 28, que diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Viu só? Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, tem muito nítido na sua mente que todo esse rebanho não é nosso, é de Deus. Nós somos co-pastores de Deus. E aí o Senhor diz: pastorei, como bispos. Agora sim, você vai olhar de cima, mas não com altivez, mas não com orgulho, mas com toda a atenção possível para cada ovelha que está sentada aqui. Olhando com muita atenção de cima como um vigia. A palavra bispos é uma palavra que nós conhecemos do português, se chama episcopos, que é a união de duas palavrinhas no grego, na verdade uma preposição e um substantivo, que significa olhe de cima com atenção para as suas ovelhas. Veja as ovelhas que precisam agora da sua atenção especial. Olhe se está correndo tudo bem. Veja como elas estão andando. Veja o que está acontecendo. Essa é a primeira. E depois ele diz assim: faça isso, cuidando do rebanho e de você mesmo. Cuide do rebanho, mas cuide de você. Então, rapidamente, 3 conselhos de Richard Baxter. Estão lá no livro. Pastores que cuidam bem de você mesmo. Não é um pastor que tem impureza na sua motivação, diz ele. E ele diz que o interesse próprio é o pior sentimento e a pior escolha, infeliz e contraproducente. Nunca com impureza de motivação. Segundo, ele diz: ensine a Bíblia de maneira clara e simples. Não complique. Não complique como complicou um indivíduo que quis, por toda a vontade do seu coração, a pregar. O do VPB, lembra? Ele insistiu com o pastor, ele disse, ficou pegando no pé do pastor, até que o pastor disse: então vá lá, pregue um dia, eu quero ver se você realmente tem toda a destreza, a sabedoria de Deus
para poder pregar a palavra de Deus. Então ele foi, e ele chegou na igreja naquele dia, agradeceu ao pastor que tinha dado a chance para ele, e ele começou a pregar. Irmãos, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores. E ele lhes disse: varões, irmãos, escutai-me. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso vos dou. E entregou-lhe os seus bens, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo o que lhe havia proposto. E partindo dali foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites teve fome, e os corvos alimento lhe traziam, pois alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E sucedeu que ele ia andando, e eis que um carro de fogo ocultou da vista de todos. A rainha de Sabá viu tudo isso e disse: não me contaram nem a metade. Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: tivesse 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe, viu a Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore e disse: desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Veio dali e lhe cortou-lhe os cabelos, e os restos que sobraram foram 12 cestos cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo: que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém, irmãos? Nunca faça isso. Eu sei que você não faz. Mas outro dia eu estava... Depois que a gente está chegando assim, perto dos 50, estou bem pertinho dele, a gente vai começando a perder assim, noites de sono, não é? E uma dessas noites que eu perdi de sono, eu fui, trabalhei, estava um pouco cansado, mas o sono não vinha. Liguei a televisão para ver um programa evangélico. Peguei um programa de uma igreja evangélica, que, aliás, estava próximo ali da nossa igreja, mas o teto desabou, então eles não estão mais tão próximos ali. E o pastor dessa igreja estava pregando. E ele fez uma mensagem que era muito próxima do que eu acabei de ler para vocês. Prega a palavra com objetividade, com seriedade e de maneira simples, que a sua igreja aprenda a palavra de Deus com toda alegria e todo prazer. E último, diz Richard Baxter: seja humilde. Não haja como se estivesse no topo e os outros sentados aos teus pés. Pelo contrário, tenha uma postura de quem precisa aprender tudo porque não sabe quase nada. Se você fizer isso, Douglas, eu não tenho dúvida que você terá um grande ministério pastoral, junto do reverendo Ezequiel, junto do colegiado de pastores da igreja presbiteriana em Araraquara, junto de todos esses que amam o Senhor. Quero terminar orientando você a fazer um pacto, como foi encontrado na parede da casa de um pastor da zona rural da África. As pessoas entraram naquela casa e encontraram esse pacto escrito na parede da casa desse pastor da zona rural da África. E esse pacto diz assim: eu faço parte da congregação dos que não se envergonham. Tenho o poder do Espírito Santo. Já pisei a linha divisória. A decisão está feita. Sou discípulo de Jesus. Não vou olhar para trás, vacilar, desacelerar, voltar atrás ou me calar. Meu passado foi redimido. Meu presente faz sentido e o meu futuro está garantido. Esgotei e abandonei o viver rastejante, o andar contemplativo, o planejar acanhado, os joelhos sem calos, os sonhos sem cor, as visões domesticadas, as conversas mundanas e o contribuir mesquinho e os alvos diminutos. Já não preciso de preeminência, prosperidade, posição, promoções, aplauso e popularidade.
Não tenho de sempre estar certo, ser o primeiro, estar no topo, ser reconhecido, louvado, percebido ou ovacionado. Hoje, eu vivo pela presença de Deus, descanso pela fé, amo pela paciência, ergo-me pelo poder da oração e trabalho pelo poder de Deus. Meu rosto está determinado, minha postura é firme, meu objetivo é o céu, minha estrada é estreita, meu caminho é rude, meus companheiros são poucos, mas meu guia, digno de confiança e minha missão clara. Não posso ser comprado, comprometido, desviado, enfeitiçado, forçado a retroceder, diluído ou atrasado. Não fugirei diante do sacrifício, nem hesitarei na presença da adversidade. Não negociarei a mesa do inimigo, nem pararei para pensar diante da pesquisa de popularidade, ou me desviarei no labirinto da mediocridade. Não desistirei, não me calarei, não cederei, até que tenha pregado tudo, orado tudo, pago tudo, armazenado tudo e permanecido de pé pela causa de Cristo. Sou um discípulo de Jesus. Tenho de seguir até que Ele venha, doar-me até cair e pregar até que todos conheçam. Então, quando Ele voltar para buscar os que lhe pertencem, Ele não terá dificuldade em reconhecer-me. A minha bandeira será nítida. Que Deus te abençoe, Douglas Zborowski, e que você seja uma grande bênção para a Igreja Presbiteriana de Araraquara. O coral vai louvar o nosso Deus com mais um hino especial. Depois eu vou passar a palavra para você. Não, fica aí, fica aí.
meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir às duras provas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade na vida ter. Faze-me puro, Cristo Senhor, mais dependente do teu favor. Lindo Senhor, maravilhoso, tão bem eu sei que os meus dias estão em tuas mãos, cravados em teus perfeitos planos. Tu me chamaste em tua presença e me guiou. O Espírito Santo vem me ensinar minha vida a viver em teu querer. Quero atender o teu chamado, quero te honrar, separa minha vida pra ti. Quero ser só teu. Quebra-me, molda-me, enche-me, transborda-me. Minha vida dou nas mãos do oleiro. Chama-me, guia-me, usa-me, renova-me. Minha vida dou nas mãos do oleiro. Tu me chamaste em tua presença e me guiou. O Espírito Santo vem me ensinar minha vida a viver em teu querer. Quero atender o teu chamado, quero te honrar, separa minha vida pra ti. Quero ser só teu.
Ouvimos as instruções da palavra do Senhor, tanto quanto igreja, ordenando, e o que precisamos fazer é obedecer essa palavra. Então agora nós temos todo o processual de ordenação, onde o presbitério vai estar juntamente com os pastores e presbíteros aqui presentes, expondo as realidades da unção do Senhor sobre o Douglas. Então, o pastor Valdivino, secretário executivo do presbitério, tem a palavra agora como membro da comissão de ordenação. Convido nosso irmão, presbítero Douglas Zborowski, para que possa vir aqui à frente do altar. Quero convidar também para que possa ladear conosco os presbíteros, os pastores que estão conosco. Pode chegar perto de mim, Douglas. Não precisa ter medo, não. Queridos irmãos, presbitério de Araraquara, dentro de um processo de ordenação, tem acompanhado o presbítero Douglas durante já algum tempo. E durante este período, tem feito as exigências e o Douglas tem cumprido todas elas. E chegamos então ao momento em que o presbitério aprova a sua ordenação. E este é um momento especial, importantíssimo, dentro do seio da igreja, quando nós temos o privilégio de participar da cerimônia de ordenação de um servo de Deus. E nós temos algumas perguntas constitucionais que, de um lado, funcionam como uma proforma, como uma parte litúrgica, uma obrigatoriedade, mas que, de um outro lado, tem como uma função muito especial para que o candidato ao sagrado ministério, diante da comunidade, diante do povo do Senhor, diante da igreja, a qual servirá, possa realmente professar a sua fé, atestando assim a verdade do seu coração, do seu amor a Deus. Irmão Douglas, o Deus triuno é o Deus soberano, é o Deus eterno, é o Deus criador e sustentador do mundo e da nossa vida. Esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você continua crendo nesse Deus? O Senhor Jesus é o Senhor que nos chama. E por causa dele, nós servimos ao Senhor, consagrando a nossa vida, todo o nosso ser. Você preparou para isto, você recebeu este chamado, você caminhou com o Senhor nesse tempo, foi provado pelo presbitério, pela própria comunidade na qual você serve diariamente. Esse Senhor é o Senhor que lhe chama para agora, de maneira especial, conduzir como pastor o rebanho. Você propõe servir esse Senhor continuadamente? Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja cristã, é uma igreja fundada justamente para ajudar, para pregar a palavra, para ensinar o Evangelho do Senhor Jesus.
esta igreja te acolhe. Esta igreja agora estende a mão para você. A igreja de Araraquara é a igreja que está próxima, que tem acompanhado, que tem dirigido, que tem lhe abençoado, não só espiritualmente, fisicamente. Você dispõe a amar esta igreja e servir a esta igreja. O ministério pastoral é um ministério maravilhoso. O ministério pastoral é um ministério bendito, celestial. O ministério pastoral é algo fantástico, porque nós temos o privilégio de conviver com as pessoas, conhecendo cada uma delas, com as suas nuances, circunstâncias, vicissitudes, mazelas. É o rebanho do Senhor. Você se propõe e se dispõe continuadamente a amar este povo, amar esta igreja, exercer esse ministério condignamente como servo do Senhor. Amém. Quero convidar os irmãos que cheguem um pouco mais. Quero convidar a igreja. Presbíteros que estão conosco no auditório, pastores que estão conosco no auditório, por favor, gostaria de convidá-los para que pudéssemos participar desta cerimônia. Pastor Emerson está aí. Pastor Emerson, por favor, está aí? Tem mais algum pastor que está presente? Por favor, pode se achegar um pouco mais. Vamos nos achegar todos e vamos estender as nossas mãos, uma mão ou as suas duas mãos. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que esteja abençoando a vida do nosso irmão Douglas. Irmão Douglas, por favor, ajoelhe-se. O ministério do Senhor é duro. Pode ajoelhar aí nesse cimento. Vamos estender as nossas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos todos voltados para Ti neste momento. Amém, Senhor. Com o nosso coração e todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a gratidão por este momento especial. Estamos, ó Deus, também voltados para Ti, para interceder e consagrar o nosso irmão presbítero Douglas, candidato ao sagrado ministério. E que agora, Senhor, recebe de Ti a consagração pelas mãos, pastores e presbíteros que aqui estão, Amém. As mãos da Tua igreja. Amém, Senhor. Ó Senhor amado, consagramos o Teu servo, Senhor, Pai, consagramos este querido irmão, e intercedemos para que o Senhor o abençoe, continuadamente, como tem feito até agora, Amém. muito mais agora diretamente no ministério formal, que o Senhor possa sustentá-lo, Amém. o Senhor possa, ó Deus, dar a ele a bênção da condução do seu ministério, Amém, Senhor. e que nos momentos difíceis, atribulados, que ele seja consolado pelo Senhor, Amém, Senhor. que nos momentos alegres, que nos momentos de regozijo, a Tua presença se faça para dar a ele a paz e o consolo. Amém, Senhor. Tem misericórdia desse Teu Em servo. nome de Jesus. Tem misericórdia do seu ministério. Amém, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, das almas que ele pastoreará. Tem misericórdia, Senhor, da sua família, Amém. dando a ela a paz, a tranquilidade, dando a ela um ombro amigo, dando a ela a força para ajudar o Douglas Amém, Senhor. na condução do seu ministério. Amém. Nós te louvamos, nós te agradecemos e consagramos o teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero, como pastor do Douglas, a mim foi dada a incumbência da parênese
Parênese é aquela palavra pastoral após a ordenação. E alguém já disse que a parênese, ela tem que conter algo útil e belo. Para falar a verdade, eu não estou preocupado com o belo. Eu estou preocupado com o útil, Douglas. E durante todo o tempo que eu estou aqui na igreja, nós dois temos caminhado juntos. Por isso que essa palavra pública de aconselhamento, de exortação, é, por assim dizer, a minha última palavra ao Douglas, ao presbítero, ao companheiro, publicamente. E eu quero reportar-me a 2001. Quando eu estava na minha casa plantando as gramas lá, do lado de fora, o Douglas tinha desvinculado da empresa que ele trabalhava. Ele diz: ó, pastor, estou desempregado. Eu disse para ele assim: isso é besteira. E eu tenho impressão e continuei plantando grama. E nós conversamos, e de lá para cá, o Douglas tem aprendido, caminhado. E eu queria, Douglas, dividir essa reflexão em duas partes. A primeira delas eu quero dar um nome, um título. O melhor do pior. Porque se não fosse assim, se não tivesse acontecido de uma perspectiva humana o pior na sua vida, você não estaria hoje usufruindo disso aqui. Nós não estaríamos hoje diante de Deus ordenando ao sagrado ministério. Nós não teríamos a oportunidade de ouvir instruções da palavra de Deus através do seu irmão. Na verdade, nada do que está acontecendo hoje, que aconteceu hoje, nós teríamos como usufruir desta bênção. Então, lá atrás, aconteceu um pior. Mas há um melhor deste pior. E eu vejo isso na Bíblia, Douglas. Quando Mateus registra, lá no capítulo 8, do verso 23 a 24, Jesus encontra-se com seus discípulos e vai para o barco e ele vai tirar uma sonequinha, porque ele era humano, ele queria descansar um pouco. E de repente, uma tempestade furiosa começou a agitar as ondas e varria o barco de um lado para outro. Isso é pior. Mesmo com os servos do Senhor, com o Senhor dessas águas, tirando a soneca lá no porão, aconteceu essa tempestade, varrendo o barco de um lado para o outro. Isso é o pior. Mas no momento, eles vão lá e acordam Jesus, diz: o senhor não está ligando, tal, como que se aquele barco, qualquer tempestade pudesse afundar aquele barco. Não podia afundá-lo. Mas esses homens estavam sendo treinados. Aí Jesus levanta, ordena o mar e as ondas e o vento, e tudo se acalma.
Esse é o melhor do pior. Lá em Atos capítulo 5, nós também encontramos os discípulos, os apóstolos, sendo presos. Porque eles estavam ministrando a palavra, incomodando algumas pessoas, então eles são presos, levados para a cadeia pública, lá no texto do verso 18 de Atos 5. Isso é o pior, ele ter sido preso. Mas também nós encontramos um anjo vindo, quebrando as cadeias, rompendo aquela prisão e levando-os para fora. E mais na frente nós encontramos esses mesmos apóstolos pregando e dizendo que mais valia a pena obedecer a Deus que aos homens. No coração deles, Deus precisava ser obedecido, porque Deus se mostrara poderosamente na vida deles. Este é o melhor. O bom, Douglas, é que Deus pode tomar o pior de nós, o pior das nossas circunstâncias, e trazer o melhor dele, para que ele possa fazer e cumprir aquilo que ele quer fazer. Por isso, Douglas, Deus foi tão misericordioso por nós, que do pior de nós mesmos, das nossas circunstâncias, das nossas experiências, Ele entrou com o melhor dele. E por isso, Douglas, hoje eu sou pastor e hoje você está sendo, já sou ordenado, e hoje você está sendo ordenado. Esse é o melhor de Deus, Douglas. E nós somos pastores porque é o melhor de Deus. Essa realidade toda, o pastor Daci trouxe a partir da palavra, tem a ver com ele. Porque da situação toda nós somos a parte pior. Ele é que vai gerar, e já colocou na sua vida, eu sei disso, e você sabe também, que o melhor é de Deus. A segunda parte, Douglas, eu quero deixar um versículo, daquele que foi sem igual nas suas parêneses, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o mestre que soube colocar o seu conhecimento teológico tão prático, que ele falava de realidades profundas, trazendo isto tão simples e tão prático para a vida. É quando ele escreve para o jovem Timóteo, que estava começando o seu ministério, mas um ministério promissor, que nós hoje já conhecemos o final de tudo isso. Então o que Paulo fala para Timóteo? Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Serás bom ministro de Jesus Cristo. Douglas, aqui está o nosso alvo e o nosso modelo. Sermos bons ministros de Cristo Jesus. Aqui, Douglas, está o desejo do coração de todo aquele que quer servir o Senhor, que é chamado, vocacionado,
trabalhado por essa maravilhosa graça, e é também o desafio, sermos bons ministros de Jesus Cristo. Mas aqui também, Douglas, tem a razão e o sentido de sermos ordenados, é sermos bons ministros de Jesus Cristo. Paulo fez todas as suas reflexões teológicas como fruto de uma intimidade com Deus. Que você, Douglas, siga o exemplo deste homem que foi usado extremamente pelo Senhor. Que todas as suas reflexões teológicas sejam fruto da intimidade sua com Deus. Porque Paulo nos diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Douglas, alimenta com esta realidade do Senhor. Alimenta-te todo o tempo nessa intimidade. Não há mistérios no pastorado. Além de tudo que nós ouvimos hoje, da palavra de Deus, ministrada aos nossos corações, a intimidade com Deus é o segredo. Não há outro segredo. Podemos fazer doutorados, pós-graduados, o que for. Mas o resultado final, que glorificará o Senhor, é a sua intimidade com Deus. Bom ministro do Senhor Jesus Cristo. Douglas, essa é a minha palavra. Do pior, o melhor. Da intimidade com Deus, gera o fruto do seu ministério, querido. Vá por mim. Não tem segredo. Hoje sua cabeça está desse tamanho. Mas você vai conseguir digerir isso. Eu quero chamar a Lu e os meninos aqui à frente. Pedro, André, hein? A Lia dormiu? Então deixa a Lia aí. Lu, Pedro e André. Semelhantemente, vocês fazem parte desse projeto. Deus, ao chamá-lo, Douglas, Ele incluiu toda a sua família. A minha família, a do Darcy, já a sua, a do senhor, já nasceu pastoralmente. Quando eu me casei com a Simone, eu já era pastor. Você, não. Então Deus está vocacionando a cada um dos seus filhos. A sua esposa já tem a marca dessa vocação. Ela vai afinar e alinhar à medida que estiver caminhando. Mas para vocês também, queridos, Lu, Pedro e André, o segredo é a intimidade com Deus. Eu gosto do Salmo 25, que o Senhor reserva a sua intimidade para aqueles que estão próximos a Ele.
A intimidade do Senhor é para aqueles que se aproximam dele. Então, irmãos, Deus é a força, não são vocês. E Deus está estendendo esta realidade para a vida de vocês. Há uma coroa, Douglas, esperando, mas há uma condição: ser fiel até a morte. E hoje não está fácil. Então, Pedro e André, ajudem o papai. Lu, continue fazendo o seu papel, minha irmã. Porque ele está aqui, tem muito a ver com você. Muito mesmo. Ele sabe disso, você sabe disso e eu sei disso. Então caminhe com família pastoral. Não há nada nesse mundo mais prazeroso do que servir a Jesus, servindo a sua igreja. Considere tudo como perda para ser um bom ministro do Senhor Jesus Cristo. Receba Douglas, Lu, Pedro, André, a destra de companhia. Deus o abençoe ricamente. Os irmãos podem cumprimentar o Douglas, a Lu, de a destra de companhia. Que Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Pastores podem cumprimentá-lo. E eu quero convidar a igreja para se colocar em pé e logo após o cumprimento dos irmãos, dando a destra de companhia ao reverendo Douglas, ele vai orar e impetrar a bênção sobre a igreja. Depois ele vai descer e vai receber os cumprimentos da igreja lá embaixo. Nós tivemos, irmãos, 43 conexões pela internet, 21 em Araraquara, 10 em Ribeirão Preto, 5 em Matão, 3 em São Paulo, 2 em Campinas, 1 em Porto Alegre e 1 em Franca. Então louvamos a Deus pela vida desses irmãos que estiveram conectados conosco. Reverendo Douglas vai orar ao Senhor. Douglas, depois você cumprimenta o restante. Vem cá, meu irmão. Reverendo Douglas ora, impetra a bênção. Vamos orar. Nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, particularmente na minha vida, onde o Senhor tem trabalhado de forma milagrosa. Amém, Senhor. Transformando-me do pior para o melhor. Amém, Senhor. Mas isso é para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Também quero, a Deus, no nome de Jesus, pedir-te pela tua igreja. Amém, Deus. O Senhor esteja dando a esta igreja todo o zelo. Amém, Pai. O Senhor esteja dando a esta igreja discernimento. Amém, Senhor. Para que possamos caminhar no progresso do teu reino aqui neste mundo. Amém, Senhor. Sermos testemunhas fiéis do teu evangelho. Sim, Pai. Amando o teu Filho amado Jesus Cristo, sendo movidos pelo poder do teu Espírito Santo e também, Deus, sermos abraçados pela tua graça e misericórdia. Amém, Senhor. Para que possamos testemunhar quem tu és
Sim, ó Pai. a este mundo perdido em trevas, onde muitos ainda precisam ser encolhidos para dentro da tua casa. Usa a minha vida, Sim, Pai. a vida da minha família. Em nome de Jesus. Usa essa igreja tão amada, tão pronta e tão disposta a trabalhar no progresso do teu reino aqui em Araraquara. Amém, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo Amém, Senhor. estejam com todos nós, Amém. hoje e sempre. Amém. Amém. Senhor.